Bom dia, galera! Quem puder abrir a câmera é legal. Quem não puder, tudo bem. Eu deixei o chat aberto aqui no cantinho. Interajam, podem falar, podem perguntar, se quiser levantar a mão de tipo daquela interação. Eu também sou assim, também pode, ok? Hoje eu vou falar com vocês sobre Josué 7, a violação do anátema. Aí eu vou colocar. Dani, coloca para mim, por favor, o slide. Claro. Oi, oi, bom dia. Bom, aqui a história é sobre o Acã, né? Que na verdade é um lembrete da importância de obedecer a Deus. E o pecado de Acã, ele trouxe consequências ao povo de Israel. E serve como um exemplo para a gente ficar esperto, né? Por causa de repercussões da questão da desobediência ou o porquê da obediência. Passa para mim, Dani, por favor. Eu queria já começar com uma pergunta aqui para vocês. O que é mais importante? Orar ou ler a palavra? Pode escrever aqui no chat se preferir, ou pode mandar. Orar. Mais alguém? Esse povo tá tudo dormindo ainda? Oração. Hum. Eu posso perguntar um justifica a sua resposta? Bia, você quer me falar por que você acha que orar é mais importante? Agatha, também, se quiser me falar. Oi, Oiê! eu acho que orar, porque orar a gente constrói um relacionamento diário com Deus. Então a gente fica mais sensível a ouvir a voz dele, de diversas formas. É claro que ler a palavra, né? A gente tem um encontro sincero com o Senhor, a gente conhece sobre ele, sobre o caráter dele, o que ele deseja de nós. Mas eu acho que orar é esse pontapé, esse relacionamento. E quando a gente começa a ter esse relacionamento, a gente anseia por querer conhecê-lo cada vez mais. Então, eu acho que chama a Bíblia, sabe? Chama a ler a palavra. Mas aí, como eu digo, né? Só me pergunta. Bom, mais alguém quer dar uma opinião sobre? Ó, colocou aqui, a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece, nos prepara para enfrentar as dificuldades da vida. A oração é a arma mais poderosa do crente. Orar é muito importante para a vida espiritual. A Vi colocou para mim, eles se complementam. Se eu perguntasse para vocês o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda do pássaro? É exatamente isso. Orar é extremamente importante por tudo isso que você citou. E tá perfeito. Só que o ler a palavra também é muito importante. Porque aqui é a palavra de Deus. E a gente sabe, né, um texto muito conhecido, que ele é o verbo. E ele se tornou homem, mas ele ainda era o verbo. Então, ler é como se a gente estivesse conhecendo Deus, conhecendo as vontades, conhecendo como o agrada, como orar, porque aqui até isso tem, porque tem o Pai Nosso, né? A oração, ensina-nos a orar, e ele vai e nos ensina, tá tudo aqui. Então, ler a palavra é extremamente importante, tanto quanto orar. O orar também, ele vai trazer o relacionamento, né? A proximidade, mas quando você está lendo, você tem esse daqui, vou até falar de uma maneira diferente. Esse é o único livro o qual você lê junto com o autor. Então, a Bíblia, quando você lê ela expande para você. E eu até vou dar uma dica, porque às vezes não é muito falado, né? Na questão do devocional. Tenha um lugar de encontro com Deus. Tenha um espacinho onde você possa estar ali em intimidade, concentrado, dedicar aquele tempinho a ele, 1 hora, meia hora. Ele quer encontrar você. E peça para ele vir ler com você. Fala, Deus, eu quero entender a tua palavra. Eu quero entender o que está escrito nas entrelinhas. Me mostra as tuas verdades. Fala para mim o que eu não estou conseguindo enxergar, porque ele vai te dar a revelação.
Então, quando você faz essa oração e ainda vai ler as escrituras, é como se elas se unissem, é um combo que vai preencher aquele momento que você está tendo com Deus. Dito isso, Dani, passa para o próximo, por favor. Bora! Vamos orar e ler juntos, porque eu gosto de interação. Vamos orar? Pai amado, bom dia, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela saúde das nossas famílias, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pela tua proteção, pela tua graça, pela tua misericórdia conosco. Obrigada, Senhor, por ser justo, por ser leal, por ser presente nas nossas vidas. Pai, venho pedir a Ti que em nome de Jesus possamos ler a tua palavra, Senhor, entender cada escritura, Senhor, cada mensagem, que o Senhor Espírito Santo possa vir com uma revelação personalizada, como ele sempre faz, que possamos, Senhor, ser abastecidos hoje, para que possamos, Senhor, perseverar nos dias maus, que possamos, Senhor, enfrentar todo e qualquer desafio, que possamos, Senhor, alcançar promessas, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos, Senhor, que a tua palavra ela é viva, a tua palavra nos alimenta, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento, obrigada por cada um que está aqui, pelos que virão, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bora lá! Bom, hoje falaremos do capítulo 7, que é a violação do anátema, certo? O que foi essa violação? Quando eles foram fazendo, né, um, um resumo do que já foi dito até aqui. Eles atravessaram, chegaram a Jericó, e aí tudo que estava lá dentro da cidade foi destinado a ser destruído. Só que teve uma violação nesse mandamento. Não destruíram tudo. E aí é o assunto que a gente vai entrar aqui hoje. Passa, por favor. O pecado de Acã. O Acã, ele era um membro da tribo de Judá e ele violou esse mandamento de Deus. Deus mandou destruir tudo e ele não destruiu. Então, aqui, ó, desculpa a introdução da bonita. Aqui, ele já começa em desobediência. Só que, antes de eu entrar aqui nos assuntos, eu gostaria de ler com vocês. Por quê? Um texto sem contexto, um pretexto. Então, sempre que a gente vai analisar ali um texto, uma passagem que seja, é ideal que a gente leia o que vem antes, para que contextualize o que a gente vai trabalhar. Vitória Oliveira, você está aí? Eu tô sim. Você consegue ler para mim, por favor, do 1 e o 2, do capítulo 7? Consigo. Peraí. Obrigada. 1 e o 2? Isso, por favor. Por favor, peguem as suas Bíblias para a gente ler junto. Vou chamar aqui mais alguém. Posso ler, Nath? Pode, Tá por bom. favor. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Bia, você pode continuar para mim, por favor? Bia? Ah, tá bom. Ju, você tá aí? Juliana Rocha. Eu tô sim, eu só tô chegando em casa.
Eu tô Tá, no caminho. Ô, Fê, Eu não você consegui tá responder aí? antes. Fica em paz. Fê? Fernanda Belém? Eita, que o povo tá tudo acordando. Eu vou ler aqui, né? Tá o povo em transição. Vamos lá. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras. E na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Olha só a repercussão que deu o pecado de um. Eu vou só ler mais essa parte e aí a gente já vai entrar aqui. A súplica de Josué. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, Deus, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Essa aqui é a primeira parte. Então eles foram, te derrotaram, né? Entraram em Jericó, estavam lá animadões. A gente consegue tudo, Deus está conosco. E aí, nessa empolgação de estamos junto com Deus, temos todo o poder dele, vamos agora conquistar, né, o que foi prometido a nós. Eles estavam iniciando essa jornada. E aí teve o pecado de Acã, mas ninguém sabia desse pecado de Acã. Tanto é que Josué falou para os homens: vai lá espiar Ai. E eles foram. Quando eles voltaram, eles falaram assim: ah, tá fácil. Tem uma meia dúzia de gato pingado, a gente coloca ali uns 2, 3 mil homens, não precisa ter muito esforço. Agora eu te pergunto, se Deus estava guiando os passos deles, faz isso, faz assim, a estratégia é essa, vai por ali. Aqui, eu não vi Deus falando para eles irem para Ai. Aqui eu não vi Deus dando a estratégia para Ai, nem Josué perguntando para Deus. Então, na continuação, Josué, quando eles chegam com aquela derrota, Josué fica acabada, porque tá todo mundo, assim, perdido. Porque toda aquela confiança, ela se foi. Foi derretida como água. Porque, poxa, 2, 3 mil, eles foram enxotados da cidade. Que tinham poucos, pelo que eles falaram. Então, ele se prostra, ele fica tão entardecer, com a cara rente ao chão, de vestes rasgadas. E ele começa a questionar Deus. Poxa, Deus, o Senhor não disse que era comigo? O Senhor não disse que eu estava com o poder como o de Moisés? O Senhor deixou eu abrir lá para o pessoal passar em terra seca para atravessar e ter essa derrota humilhante. E aí, depois dele fazer aquele questionamento todo para Deus, ele lembra que Deus é Deus. Aí ele fala: perdoa-me, Senhor. Mas o que eu posso dizer se eu estou sendo humilhado, derrotado? E a preocupação dele era, quando eles venciam, todos os povos ficavam sabendo daquela vitória, daquele povo poderoso que tinha um Deus que fazia maravilhas. Só que agora que eles foram derrotados, todos aqueles outros também saberiam.
que eles teriam sido derrotados. E aí eles poderiam atacá-lo ou, né, vir para cima deles falando assim, o Deus dele abandonou ele. Então, essa foi, assim, a preocupação, o questionamento de Josué a princípio. Agora que a gente já leu essa parte do texto, vamos continuar aqui. Então, a desobediência de Acã trouxe todo esse revés ao povo, porque Josué estava com Deus, e Deus permitiu que atravessasse somente aqueles que tinham nascido no deserto, né? Porque eles não eram desobedientes, eles eram com Deus, porque viram a coluna de fogo, viram sair água da pedra, viram maravilhas. E aí, quando eles atravessaram, conquistaram, estava todo mundo muito unido, tipo, não, agora a gente vai viver coisas maravilhosas. Só que aí um foi lá e falou assim, não vai dar nem falta disso daqui. Foi lá e, achou que ninguém saberia, mas Deus vê todas as coisas. E aí tiveram consequências. Seu pecado teve consequências sérias, tanto para ele quanto para o povo de Israel. O pecado de um pode afetar a todos. Olha tão. Mas, né? Jesus, glória a Deus, por causa de um fomos condenados, por causa de um somos salvos. Passa para mim, Dani, por favor. O que aconteceu em Ai? Confiança, que é aquilo que eu falei para vocês. Israel estava confiante porque eles tinham tido a vitória em Jericó. Só que também vem vários questionamentos que eu queria até conversar com vocês sobre isso. O que vocês... Peraí, rapidinho. Eu cliquei aqui. O que vocês acham? Josué consultou o Senhor, como estavam fazendo em cada passo? Você acha que ele pode ter questionado o Senhor? Ou ele estava já emocionado, confiante, porque tudo isso já estava acontecendo, ele já sabia das promessas. O Senhor ordenou a ir? Será que houve uma altivez? Uma confiança neles mesmos? Tipo, não, a gente consegue, são poucos, a gente pode mandar só um pouquinho lá, que já vai dar bom. Só que quando tem uma bênção, quando é do Senhor, os números, eles não importam. Porque, veja Gideão, vocês sabem a história de Gideão. Deus falou para ele ir. E aí ele falou assim, mas Senhor, quem sou eu perto dessa galera? E ele falou, Gideão, tô contigo. E aí ele fez reduzir os exércitos de Gideão até sobrarem os mínimos praticamente, para provar que ele era o Senhor e que ele estava com Gideão. Porque nessa mesma história, eles perderam com tão poucos? Por causa da desobediência? Porque não estavam aliançados com Deus. E isso faz total diferença. Além do que, ele ouviu as opiniões externas, mas não consultou quem sabia o resultado. Então, Josué mandou os espias irem lá. Eu até coloquei aqui embaixo, subir e espionar. Porque normalmente, Deus, ele deixa que a gente espie para que a gente crie essa confiança. Tipo, não, eu consigo chegar lá. Que nem o Gideão mesmo. Vai lá, ouve o que eles estão falando, para que você tenha a coragem, para que você tenha a confiança de ir atacá-los. E aí, quando o Gideão foi, ele escutou o pessoal falando dos sonhos, que eles iam ser destruídos, e aí eles já ficaram, né, receosos para quando o Gideão viesse. Então, eles já estavam com medo antes mesmo de Gideão vir. E espiar, geralmente, a gente vê nesse contexto de vai lá, olha o que você terá, olha o que eu vou te dar, e aí você fica mais confiante, e aí você vai com maior certeza. E aí eles foram lá para espionar e ter essa confiança, ou ver, para prosseguir. Eles fizeram certo ou eles fizeram errado? Josué mandou espiar. Quando eles retornaram, eles falaram para Josué, deram um feedback do que eles viram. Agora, a gente não vê Josué pegando esse feedback e falando, Senhor, agora é o momento? Senhor, eu posso ir? E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente
sabe da promessa, a gente quer alcançar algo, e aí a gente pega feedbacks externos e toma como verdades, sem consultar o Senhor. Mas quando, na verdade, a gente deveria consultar a Deus primeiro, porque o Senhor sabe lá da frente. O Senhor vê o resultado, já está lá na consequência, já está lá vendo se vai dar certo ou não naquele momento. Porque a terra, ela pode ser uma promessa, mas se a gente entrar imaturo, é como a gente tirar um bolo do forno antes do tempo. Não vai estar pronto, vai estar cru. Então, Deus, ele vem trabalhando na gente para que nós alcancemos em perfeição. Porque uma bênção, se conquistada, né, se pega força no tempo errado, ela pode se tornar uma maldição. Por falta de uma maturidade nossa, por falta de um preparo emocional, psicológico. Falo por mim, quantas vezes eu não falei assim, não, mas Deus disse. Só que Deus não disse que era naquela hora. E aí, na força, eu fui tentando, e tudo desmoronou. Aí eu voltei, né, bem chateada. Poxa, Deus. Eu tive que escutar. Não era a hora. Então, que a gente possa sempre ficar esperto, sempre ter um discernimento, uma sabedoria de ir ao Pai, gastar um tempinho com Ele, com a palavra, com a oração, e falar assim, Senhor, aquilo ali, ó, Ele tá me chamando. E aquilo ali condiz com o que o Senhor me disse. Só que eu preciso saber, tem a tua bênção para ir agora? Porque eu creio que se José tivesse pego essa informação e falasse, Deus, posso ir? É o momento? Deus ia falar, olha, corrige primeiro a tua casa, depois você vai conquistar. Porque muitas vezes a gente escuta isso até mesmo no culto. Corrige o seu lar, corrige você, e depois vai pro próximo. Porque se ele tivesse essa consciência de que tinha algo errado dentro da casa dele, algo errado, no caso da violação ali de Acã, ele teria uma vitória completa, sem perdas. Bom, a derrota. Após a conquista de Jericó, Israel sofreu uma derrota inesperada. Deus revelou a Josué que por causa da derrota, era o pecado de Acã. O pecado individual que impactou a comunidade. A derrota de Ai foi um choque para o povo de Israel. Então, a gente tem que lembrar que as nossas decisões, as nossas ações, elas impactam a nossa casa, elas impactam a quem nos cerca. Então, seja uma atitude, seja uma palavra, aquilo que a gente toma, por menor que seja, impacta o restante. Eu fui até exortada recentemente, porque eu tenho um ímpeto de falar grossamente. Eu tenho ciência disso e eu trabalho muito isso em mim. Eu sou grossa. E eu tenho cada vez mais tentado aplacar isso, me tornar mais mansa, mais terna, porque sim, eu sempre tive muito confronto e isso me deixou armada. Só que eu não percebi que muitas vezes as minhas atitudes, as minhas palavras chocavam ou afetavam aqueles que estavam ao meu redor. E recentemente eu venho vendo isso, e ontem eu também fui exortada nisso, porque é um desafio para mim. E é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque como que eu quero alcançar algo se eu mesma não estou corrigindo a minha casa? Se eu mesma não estou me dando o trabalho de cuidar de mim, de dentro. Então, isso a gente também pode levar como um pessoal, não só para uma conquista de algo, mas para um preparo para conquistar algo. Então, antes da gente sair para conquistar, antes da gente sair para ir lá ver o futuro, vamos nos concentrar aqui no presente, vamos nos concentrar em nós mesmos. Poxa, o que eu posso melhorar em mim? Por que eu não estou alcançando ainda? Será que tem algo que eu preciso mudar? Será que tem algo que eu preciso consertar?
aperfeiçoar. Ó, colocar aqui, ó, eu passo pelo mesmo. Não sou grosso, mas eu sou muito direto ao falar em alguns momentos. É uma luta diária, porque é muito próximo a mente da louca. E aí as situações vêm e você tem que ter aquele domínio próprio que só o Espírito Santo nos dá para que a gente fale, mas fale de uma maneira que não vá ferir. E quem tem um gênio forte sabe que é difícil você olhar e você sorrir acenal, você falar de uma forma mais doce, uma forma que não vai machucar. Mas isso é um trabalhar que Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. E ajuda muito, mas orem, orem, porque Ele nos aperfeiçoa dia após dia. Passa para mim, Dani, por favor. Josué interroga o povo. Josué, quando ele soube da derrota, de tudo isso, imagina ele tentando raciocinar, poxa, Deus falou para mim que era comigo, eu tenho uma aliança com Deus. O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Porque a gente fica assim, quando as situações que a gente sabe que é para acontecer, mas não acontece, nós entramos em parafuso, né? A gente fala, calma, vamos recalcular a rota, o que pode ter acontecido? Porque Deus não é homem para mentir, e ele é conosco. E aí Josué, ele entrou nessa interrogação. E aí eu até coloquei aqui, ó, quando as coisas acontecem na sua vida, você se questiona ou você automaticamente culpa as circunstâncias? Você culpa o redor, você culpa as pessoas ou você se questiona? Porque ali Josué, ele acreditou que o povo dele estava em obediência. Ele acreditou que estavam todos unidos no propósito. Ele em nenhum momento ele pensou que eles poderiam ter errado. Eles acharam que era a circunstância. Só que, mais uma vez, é uma correção interna, era da comunidade, era do povo. Então, quando esses desafios aparecerem, primeiro, tenta olhar para você, tenta olhar. Eu olho, pelo menos, quando as coisas não dão certo, eu falo assim, beleza, o que eu preciso fazer? O que eu posso melhorar? Porque, assim, não deu certo. E eu não posso ficar culpando o universo, o diabo. Não vou, ele não tem poder. Ele é poderoso, mas até onde ele pode, porque Deus é mais, tá? Então, antes que vocês fiquem na dúvida, o que eu quero dizer é, o diabo só pode fazer o que Deus deixa ele fazer. Porque se Deus falar, não toca, não mexe que nem Jó. Ele falou assim, pode tocar. Pode ir até ali. Então, ele foi, ele tentou. Mas, vamos olhar pra gente, para nos questionar. Confissão. Acã confessou seu pecado. Aqui a gente não vai ler porque é extenso, mas Deus responde à súplica de Josué. E ele é tão misericordioso, eu vou ler só uma parte, porque eu achei incrível. Josué foi lá, questionou, falou, lembrou que ele estava falando com Deus. Deus é Deus. Aí ele falou, desculpa, me perdoa, eu só estou tentando entender, porque o Senhor está deixando a gente ser humilhado assim. E aí Deus respondeu a ele. Então Yahvé falou a Josué, levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós tudo que foi consagrado ao extermínio. Então ele pega Josué, levanta Josué, bate o pó. Josué fala, Josué, não foi você que errou, mas o teu povo errou. E por ele errar, ou você corrige, ou eu não estarei mais com vocês. Porque Deus é santo e ele não vai ficar no meio de mentira. Ele não vai se aliançar com pessoas que roubam,
com pecadores. E aí ele falou, vai lá, santifica o povo e eu vou te mostrar quem que roubou, ou ele mesmo vai se, né, autodenunciar. E aí foi feito isso. Mas é uma misericórdia de Deus, porque, convenhamos, eles tinham ficado 40 anos no deserto por desobediência. Eles tinham passado por muitas coisas para que eles aprendessem, para que eles entendessem sobre o Senhor, para que eles conhecessem o Senhor. E ainda assim, na primeira oportunidade, eles furtaram coisas que eram destinadas à destruição. Mas, com todo o amor, Deus pega e fala, vamos de novo, vai lá, santifica a todos. Vou te mostrar o que aconteceu. E aí a gente continua a promessa, continua a seguir em frente. Aí aqui eu coloquei, ó, você conversa abertamente com Deus, ele já te conhece e quer o seu bem, mas quer que você fale. Muitas vezes, essa parte da confissão é orar, mas não é um orar como repetir as mesmas coisas, é um orar de Deus. Eu errei aqui, aqui, aqui. Vocês sabiam que a desculpa, quando a gente pede desculpa, a desculpa perfeita é quando. A desculpa perfeita não, a completude dela é quando eu falo, me desculpa por isso, isso, isso. Porque só desculpa, você não está pedindo de coração. Você está pedindo porque você sabe que tem que pedir, ou por uma obrigação. Agora, quando você fala o porquê da desculpa, aquilo até te constrange, aquilo te dói, porque é difícil de sair. Por isso ela é plena, por isso ela é completa, porque você está realmente pedindo uma desculpa por cada erro que você cometeu. E aqui a confissão era exatamente isso, sabe? Eu errei nisso, nisso, nisso. Eu falo até por mim, um exemplo. Eu vi que eu estava numa sequência de ações e atitudes que não eram assim, erradas aos olhos da sociedade, mas a sociedade está toda errada, mas eu me sentia culpada. E aí eu estava vendo que as coisas não estavam andando como normalmente elas estariam. E eu pedi desculpa para Deus. Eu falei, olha, Senhor, me desculpa. Eu tenho feito isso, 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 isso. E aquilo foi me constrangendo de um jeito, mas ao mesmo tempo foi me libertando, me aliviando. Foi como se eu tivesse começado a colocar vários tijolinhos. E aí, quando eu ia pedindo desculpa, ia retirando esses tijolinhos. Com as mãos mesmo. E aí me libertou. Como se tivesse lavado meu coração. E por incrível que pareça, a minha vida ela deu uma deslanchada após isso. Então, essa confissão a Deus, ele já sabe tudo que eu estava fazendo, de tudo que eu tinha errado, mas quando a gente fala abertamente com ele, é outra coisa. E justiça. A justiça, ela foi aplicada, por isso foi restaurada a aliança. Então, Josué, ele teve o momento de interrogação dele, de questionamento, de entender. Ele fez o que ele podia ali para tentar reatar aquilo com Deus. Deus mostrou a ele. Eles foram buscar a confissão. Foram atrás da pessoa que estava causando aquele incômodo, aquela situação ao povo por completo, a comunidade. E aí houve a justiça. Passa para mim, Dani, por favor. O que a gente pode aprender nisso? A história do Acã é um lembrete da importância da obediência, o pecado que tem consequências sérias e, nesse caso, serve de exemplo para o que acontece quando a desobediência impera. As consequências que trouxe o pecado do Acã, tanto para ele quanto para o povo, isso é, tanto para nós quanto para quem nos cerca. A responsabilidade de cada pessoa, a gente tem que lembrar das nossas ações e das nossas escolhas e o que aquilo pode repercutir, não só pensar na gente, porque muitas vezes a gente pensa só na gente, na nossa vida, no que a gente precisa, mas e a nossa responsabilidade com os demais? Isso é muito importante. E a obediência, obedecer a Deus é essencial para a nossa prosperidade e bênção. Prosperidade não é só financeira,
é prosperar em todas as coisas. Prosperar no trabalho, prosperar na família, prosperar nos serviços, prosperar na vida pessoal, na vida matrimonial. Tudo isso, ela vem com a obediência. Deus se agrada no coração obediente. Passa para mim, Dani, por favor. E a conclusão. A história de Acã também nos ensinou as consequências do pecado, a importância de seguir os mandamentos de Deus. A obediência é fundamental para uma vida abençoada e um relacionamento próximo com Deus. Quando a gente está em obediência, nós temos um contato mais próximo com o Pai. Nós temos os nossos ouvidos mais sensíveis às palavras dele. Nós vemos coisas as quais ele nos revela. Então, a obediência ela é uma porta principal para esse relacionamento mais abundante, mais próspero no Senhor. Santidade, amor e palavra. Gente, eu fui tentar pegar passagens bíblicas para colocar aqui sobre esses assuntos, mas eu estava até comentando com o Dani. Eu parei no Salmo 119, porque tudo que eu pensava sobre estava no Salmo de 119. Aí eu falei, santidade, eu lembrei do Salmo 119. Eu falei, amor, aí eu lembrei de uma outra passagem que era Salmo 119. Então, não sei se vocês já o leram. Quem aqui já leu o Salmo 119? Levanta sua mãozinha. Ninguém leu? Jesus! Vou passar a direção de casa para vocês, então. Leiam, é maravilhoso. Alex, você já leu. Mais alguém? É grande, né, Vi? É bem, bem grande. São 176 versículos. É muito grande. Mas é incrível. Você acha todos os conselhos da vida em um único salmo. Brincadeira. Mas é quase lá, só acho que metade dá para achar. Então, se vocês puderem, leiam. É maravilhoso. Aqui, ó, na santidade, que é a importância da santidade, da obediência a Deus, é o maior capítulo da Bíblia. É o maior capítulo da Bíblia. Verdade. Ó, para o cumprimento de promessas. Eu vou ler só esse comecinho aqui para vocês darem aquela explodida na cabeça. Tem a ver com a santidade. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Tudo que a gente falou aqui hoje. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. E não se entregando à prática de iniquidade, seguem seus caminhos no Senhor. Tudo a ver, né? Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme a minha conduta, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de me envergonhar se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com o coração reto, ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos, não me abandones de todo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afastes de teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me teus decretos. Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões de tua boca. No caminho de tuas prescrições encontrei alegria, como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos. Não me esqueça de tua palavra. Completa, né? Fala sobre muita coisa. Até do que a gente está falando aqui de obediência, das leis do Senhor, de ser vigilante, para que a gente não erre. Ele quer que a gente chegue nas promessas, mas tem que nos preparar, tem que nos capacitar. E se a gente está no centro da vontade de Deus, elas ficam mais fáceis. Desafios vêm, mas quando estamos com Ele, a gente persevera, a gente alcança. Aqui eu coloquei o amor, ó. O amor por Deus nos leva a obedecer aos seus mandamentos e a querermos melhorar a cada dia. Vou lá no Salmo 165. 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei.
para eles não há tropeço. Quando a gente tem prazer na palavra do Senhor, em estar com o Senhor, nós temos paz. Aquilo nos traz paz, por mais dificuldade que passemos ou de desafios, ainda assim a gente tem uma paz, porque é a paz que excede todo entendimento. E até quando a gente está para errar, que nem eu falei, se Josué tivesse ali naquele momento, se questionado a Deus, não, dá para escrever para ele, nada. A obediência gera bênção. Quando cumprimos os princípios do Senhor, fazendo essa vontade, ele cumpre promessas. Exatamente. E a última, que é a palavra. A palavra de Deus é o nosso guia e fonte de sabedoria. Salmo 119, 97 a 105. Vamos lá. Quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábios que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal, para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Lembra que eu falei sobre o aperfeiçoamento diário? Exatamente isso. Eu até anotei na minha agenda, eu coloquei o ES na minha agenda, na minha Bíblia, o ES do Espírito Santo, porque ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos constrange quando a gente faz algo que destoa daquilo que ele nos projetou a ser, benevolentes, amáveis, mansos. Ele nos dá aquele a gente sente, a gente fala assim, errei, eu podia ter falado de uma outra maneira. Eu podia ter sido um pouquinho melhor. E aí ele vem nos constrangendo de pouquinho em pouquinho para que a gente vá consertando e não erre mais naquilo, né? E vá sempre progredindo. Não me afasta de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento. Por isso, detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui fala muito sobre o trabalhar de Deus em nós. A palavra, ela vem nos confrontando, nos corrigindo, nos prumando, né? Para que a gente não desvie, nem para um lado, nem para o outro, mas que esse aperfeiçoamento, ele venha sendo aumentado para a gente conquistar, ser abençoado, ser próspero. Então, que possamos lembrar, né? Possamos lembrar sempre de ler, de orar, de pedir esse aperfeiçoamento, de pedir que Deus nos corrija, nos mostre, de pedir uma orientação a Deus, porque Ele é vivo, Ele está conosco o tempo todo e Ele gosta que a gente pergunte a Ele gosta que a gente questione no sentido de, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Me transforma. E aí Ele vai operar. Porque assim como a palavra diz, né, que Ele bate da porta, mas Ele não vai entrar, a mesma coisa no sentido de você melhorar, de você conquistar. Ele está esperando que você peça para Ele a ajuda. Ele não vai te mudar só porque Ele quer que você mude. Ele quer que você fale, Senhor, eu sei que eu só consigo no Senhor. Eu sei que eu só consigo por causa do Senhor. Porque tudo que há de bom em mim vem de ti. Então, que possamos lembrar sempre disso. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar algo. Sim, não? Levante a mão ou pode abrir direto o microfone.
Eu voltei agora, eu acho que a internet tinha caído, eu voltei agora, mas eu peguei bem essa parte que você falou, sobre pedir para Deus, né? Perguntar para Deus. Que às vezes eu acho que eu sou muito questionadora. Falo, Senhor, mas eu estou perguntando tanto, será que eu confio mesmo de tanto que eu estou perguntando? Mas você acha que o problema é porque você é questionadora ou porque você não está tendo a resposta, por isso você fica questionando? Não, porque eu sou muito questionadora, que às vezes eu penso, o Senhor responde, por diversas vezes ele responde. Mas aí mas Senhor, me mostra o que o Senhor quer, né, que eu faça, que o Senhor quer para esse tempo. Aí às vezes eu me pego perguntando para mim mesma, nossa, devo ser muito chata, porque toda hora eu pergunto, o Senhor deve estar falando, minha filha, Deve estar igual o chega, Gideão, então, que nem eu falei. O Gideão falou assim: chega. Senhor, se for o Senhor mesmo, que o orvalho esteja seco e o resto esteja molhado. Senhor, se for o Senhor mesmo, que ele esteja molhado e o restante esteja seco. Exatamente. Aí às vezes eu fico, meu Deus, eu devo ser muito chata, eu devo ser aquela aluna que fica perguntando toda hora a mesma coisa, porque parece que quer ouvir a mesma resposta toda vez. Ai, Deus. Ó, eu também lembrei agora daquela passagem da viúva, que ela fica no pé do juiz. Juiz, julga minha causa. Juiz, julga minha causa. Mas eu acho que isso não é um problema. Você questionar, você querer ouvir. O problema é ele estar lá. Mas de novo, filha, você já não falei como é que é pra fazer? Mas Às vezes faz parte, faz eu parte. sinto isso. Deus gosta que a gente interaja, né? Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus relacional. Mais alguém tem aí uma experiência? Ou algo que queira compartilhar? Não? Então, vou fazer uma oração aqui para a gente terminar, tá bom? Nath, Oi! que orar? Foto! É que depois que ora o pessoal geralmente já sai. É Eu só pra esqueci mim agora que assim. você falou. Quem puder abrir a câmera, só para eu poder tirar uma fotinha e mandar para a Nath da sala, tá? Quem puder, a gente espera aqui 2 minutinhos, tá? Aí dá um sorrisão, a gente tira uma foto aqui. Eita, tem gente que até já fugiu da Mas foto. se não puder abrir a câmera, não tem problema, a gente tira assim do mesmo jeito. Mas quem puder tirar, deixa eu clicar aqui, minha senhora, para você aparecer. Achei que tinha fugido, Agatha. Se não Queria puder tirar foto. abrir a câmera, não tem problema. Oi, Agatha, inclusive, eu conheço a Agatha. Oi, gente, paz. Paz. A Agatha já foi minha aluna, já, Nath. Já fui. Linda Ana. Cadê? Vou tirar aqui a foto, tá, pessoal? Vamos parar aqui um minutinho, um sorrisão. Pronto, agora pode orar. Feito. Pai, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela lição aqui dividida, compartilhada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos mostrar novas perspectivas, por nos trazer clareza, entendimento, Senhor, por nos mostrar, Senhor, a tua palavra. Gostaria de agradecer, Senhor, por cada um aqui, pelos que também não conseguiram permanecer, Senhor, pois estão em trabalho, Senhor, em compromissos. Que a tua paz, Senhor, vá sobre eles, Senhor, esteja com eles em todo momento. Obrigada, Senhor, que cada um aqui tenha um dia maravilhoso, abençoado na tua presença, Deus. Graças te damos. Obrigada. Amém. Vão com Deus. Ótimo domingo. Alô?